A convidada de hoje, em primeiro lugar, sejam uma vez mais bem-vindos. A convidada de hoje é alguém que, de certa forma, atraiu para a sua própria conta através do seu trabalho criativo, através da sua intensidade. E, portanto, eu cada vez que me cruzo com uma conta ou com alguém que efetivamente não tem medo de ser eles mesmos, não tem medo efetivamente de expressar aquilo que sentem, às vezes para o lado bom e para o lado mau também, às vezes, obviamente, haver aquela, às vezes sem filtro, e às vezes o sem filtro pode ser muito difícil para quem recebe, mas também por quem escreve, portanto já li algumas coisas também da Joana, e pronto, eu quero, mas é conhecer a Joana basicamente, porque é assim tem aqui toda uma aura interessantíssima, tens uma aura interessantíssima à tua volta e gostaria mesmo de saber o teu trabalho, e é exatamente para isto que este programa existe, que é para conhecer as pessoas de formas muito diferentes, de métodos com métodos muito distintos, através de artes divinatórias completamente distintas, que fazem um trabalho muito meritório. E, portanto, eu gostaria de saber um bocadinho mais de ti, Joana, seja bem-vinda. Eu Obrigada. queria saber assim um bocadinho. Portanto, Olha, então, em primeiro lugar, queria desde já agradecer pelo convite, porque de facto já estamos aqui há algum tempo da parte de ambas, né, tentar para gerir arranca, exatamente, para do a para arranca. arranca, exatamente, Mas sim. estou muito feliz e entusiasmada, até porque também sigo o teu trabalho e gosto imenso, adoro a tua, não só lá está, a parte estética, à qual eu de facto ligo, mas ligo nesta medida em que quando sinto que a parte estética ainda por cima epá, é correspondida com todo um conteúdo riquíssimo, eu sinto o mesmo, não é? Fico também Pronto, é assim. mútuo, é mútuo. Portanto, olha, é mútuo. Portanto, obrigada, Joana. Então, é assim, este programa serve essencialmente para eu estar completamente calada, eu que sou uma gralha, e para ouvir as pessoas do outro lado. Portanto, a primeira convidada, como vocês já sabem, já não sei, acho que já gravei há alguns meses atrás, já foi assim há alguns meses, e portanto, Joana, tu és a segunda. E a primeira pergunta que eu tenho é: são três palavras para tu descreveres a ti mesma. Como é que tu descreverias? E é, talvez, é uma das perguntas mais Mais difíceis complicadas, quando sim. nos fazem essa pergunta, tipo, como te defines? Ahm, então, três palavras é realmente difícil. Eu diria, é porque falar de nós mesmas é sempre tão difícil, não É, é? É sim, por sim, isso sim. entram logo ali algumas coisas em questão que te metem a pensar, mas será que eu sou isto? Mas eu sou uma parafernália de coisas e tal. Mas Exato. olha, três palavras que me definam. Eu diria a primeira, sendo empática, Uhum, que é um valor que eu prezo muito e que gosto muito. A segunda, talvez, tolerante. uhum. E a terceira, hum, curiosa. Ok, ok. Investigativa, pode A ser. parte exatamente, mas isso eu acho que depois já acrescenta tudo e mais alguma coisa. Eu acho piada porque a primeira convidada que eu ia dizer o nome e depois entretanto passou, que isto é mesmo muito, é ter nascido com Mercúrio retrógrado, tem daquelas coisas, que é a Uhum. Carla Melf, que é astróloga, e ela estava a dizer, eu vou dizer três palavras, mas elas podem mudar daqui a bocadinho, portanto há pessoas que dão assim uma definição e já sabem. Eu acho que quanto mais nós formos modificando, não é? A coisa fica mais próxima daquilo que nós somos, pelo menos naquele momento, não é? E agora eu queria saber qual é que foi o teu percurso profissional. Eu sei que isto vai derivar depois a outras perguntas. Uhum. Eu queria saber o teu percurso profissional. E depois já vamos falar um bocadinho, obviamente, que é aquilo que interessa mesmo das áreas das artes divinatórias, mas de onde é que tu vens, para onde é que tu vais, Joana? Conta-me. Ok, então olha, o meu percurso profissional, eu vou fazer assim, tentar resumir um Resumindo. pouco. Uhum, Desde miúda, o que aconteceu foi, acho que dá para resumir. Eu levei muitos anos da minha vida, mesmo muitos, desde miudinha, uhum, digo-te assim, uns 6 anos mais ou menos, quando comecei a aprender a escrever, 5, 6, eu queria seguir jornalismo.
Hum, Porque eu adorava comunicar e adorava escrever, sobretudo escrever, porque esse era realmente o meu objetivo. Eu queria seguir comunicação para poder escrever, e então, mesmo que isso significasse, primeiro, ser jornalista, uhum, sei lá, ter que me adaptar a áreas diferentes, mas o objetivo era sempre esse. E no fundo havia aqui um sonho de miúda mesmo, que eu tive a sorte de começar também a viajar muito cedo com os meus pais, e aos 6 anos fiz a minha primeira viagem, que foi a Moçambique, de onde o meu pai uau, era, uhum, e nós apanhámos logo assim 4 aviões para lá e 4 para cá, e eu fiquei fascinada, tipo, com aquele. meu Deus. E então, rapidamente, foi do género, eu quero escrever, mas quero viajar também. Então o objetivo era esse. Então eu fui um, no meu percurso até mais ou menos ao 12º ano, final de secundário, sempre com esta ideia de que é a comunicação que eu quero seguir. Uhum. Entretanto, vem a vida, não é? Exato. Vêm-nos umas rasteiras e tal. Sim. Exatamente. E então o que é que aconteceu? Tive ali umas situações, umas dificuldades em terminar o secundário, porque depois faltava terminar uma disciplina, e eu nesse ano, aí por volta dos 16, 17, vi-me ali com algumas questões, isto eu já estou, né? Tanto planeta escorpião, já aqui a aprofundar a coisa. Não, não, mas é exatamente isso que nós queremos, é aprofundar, porque às vezes e aquilo que tu tens nada a dizer é muito, tens um grande fundo de razão, que é nem sempre nós sabemos muito bem, principalmente no início daqui deste foco, como é que eu dizer, deste nicho, de certa forma, que são as, estes pequenos serviços, estes pequenos negócios, estes pequenos centros, não é, de comunicação que nós estamos a tentar passar, é sempre uma ambivalência muito grande se nós passamos ou só o trabalho, ou vida profissional, ou vida pessoal, o que é que nós passamos mais, se passarmos mais a parte pessoal, as pessoas desligam, não desligam, empatizam mais, não empatizam mais, e portanto isto fica sempre ao critério de cada um. Muitas das pessoas, não é, escolhem só colocar efetivamente a parte profissional. Eu preciso sempre, cada vez, exatamente, cada vez que alguém vai um bocadinho mais a fundo, porque não Uhum. é fácil, não é? A exposição, e depois existem pessoas que até dramatizam a própria exposição, que eu acho isso depois, lá está, depois tem a ver com a nossa pele, daquilo que nós intuímos ou não, ser aquela pessoa, ou ser obviamente uma máscara ou uma projeção daquilo que a pessoa está a fazer. Portanto, eu adoro, é isso mesmo que tu tens de fazer, é falar sobre ti, porque muitas vezes simplesmente não existe espaço, é um bocadinho isso, portanto, É verdade, e tu és incrível, na minha opinião, por criar este espaço também para isso, uhum, e isso é muito, é algo que eu valorizo muito, portanto, mais uhum. uma vez, olha, Pronto, thumbs up, é de obrigada. ambas, é de ambas. Então, como eu ia dizer, o que é que aconteceu? Por volta dos 16, 17, um, tive ali umas questões muito, muito deep, passei por um início de uma depressão, e a par disto, alguns distúrbios alimentares, que passaram por uma anorexia, depois passou assim a transformar-se numa bulimia, e então isso foi uma coisa, os meus 16, 17 marcaram mudanças muito grandes dos anos seguintes na minha vida. Felizmente, na altura, em cerca de mais ou menos uns, talvez, sei lá, 2 anos, 3 anos, consegui dar a volta à situação, ao ponto que tudo mudou. Ou seja, eu mudei, o percurso profissional e os objetivos mudaram, Uhum. e nessa altura eu fui para Lisboa e fui tirar, não tinha concluído o 12º, e decidi inscrever-me num curso de fotografia, no Uau. IPF. Uhum. Então também sempre foi uma paixão minha e nós, também desde há muito tempo. Lá frequentei o curso, depois decidi que não, afinal vou continuar a fotografia, mas de uma forma um pouco mais autodidata, Mas seja, e depois, sim, e continuei, ou seja, terminei o secundário. Termino o secundário, ingressei em psicologia. muito bom, muito bom. Sim, foi assim uma coisa, pronto, ingressei em psicologia, tarará, e a par disto tudo,
meti-me ainda em outras duas coisas. Uma delas foi um curso de edição de vídeo. E nesse curso de edição de vídeo, nós, na realidade, tínhamos ali. Aquilo não era só sobre edição de vídeo, então tínhamos algumas cadeiras que davam para criarmos pequenas curtas-metragens e assim. Isto tudo ainda no Algarve. Quer dizer, psicologia foi em Lisboa, no Em ISCTE, Lisboa, ok. Uhum. sim. Mas pronto, depois deste curso de edição de vídeo, eu também fazia a parte da maquilhagem Hum, e comecei a interessar-me imenso e a pensar, epá, espera aí, isto é mais interessante e tem aqui do qualquer que coisa mais exatamente qualquer criativa. coisa, exato. Uhum. E pronto, e depois deixei tudo o resto de lado e fui maquilhadora durante cerca de, isto ainda é estranho para mim dizer, ou Dizer saber eu como é que fui maquilhadora, exato. Que fui engraçado. maquilhadora cerca de 10 anos. Uau. Sim, ou seja, fui fazendo um percurso nesse sentido. Pelo meio também tirei outra formação, essa que me foi muito útil e continua a ser. Parece que, e é estranho, não é? Porque às vezes fazes coisas, não é? Lá atrás que pensas, isto aqui não foi nada, e depois E lá à depois frente lá à faz. frente vão, exatamente, faz todo o sentido. Yeah, É, exatamente. Uhum. e, e no meio da maquilhagem tirei também uma formação, tirei um curso de produção e organização de eventos, que amei, adorei. Fixe. Ah, Foi muito, muito giro, na ETIC, também aqui no Algarve. Entretanto, depois disto, ainda, calma, ainda teve, falta uma coisa. Uma, se calhar. Ainda me meti numa formação para cabeleireira, para me tornar cabeleireira e associar isto à make-up. Já fazia cabelos, assim, já tinha uma formação ou outra, mas depois aprofundei um bocadinho mais. E, e estamos passando assim, fazendo o fast forward para 2018. Ok. Estou em Lisboa a trabalhar num salão como assistente de cabeleireiro. Um, e conheci assim uma malta que me fez um convite quase irrecusável de ir para Bali. E eu estava do género, pá, mas como é que eu vou juntar o dinheiro para ir para Bali? Como é que isto vai acontecer? Tenho aqui realmente uma coisa que me diz, pá, vai, mas não sabia como. E fui dizendo à rapariga que me fez o convite, que era italiana e vivia em Lisboa, eu disse, olha, epá, eu não tenho forma, não é, não vai dar para o voo, para a estadia, etc, por aí fora. E, e na altura eu já fazia, portanto, já estudava tarot, eu comecei a estudar, já lá vamos, né? Uhum. Mas Sim, a pergunta comecei a, comecei a estudar, comecei a estudar tarot mais ou menos aos 17. Uhum. Comprei um tarot, ainda por cima, imagina, o primeiro tarot que eu comprei totalmente de forma intuitiva mesmo, eu não sabia nada. Foi do género, vou escolher este porque é o que me chama mais. Escolhi o Tote, do Aleister Crowley. Uhum. Tipo, é tarot de sempre e aquilo fascinou-me. Pronto, como já fazia isto assim com amigas e amigos e pessoas mais próximas, a rapariga lá me convidou e disse: Olha, Joana, e já tinha tido as minhas formações de astrologia, as primeiras, Uhum. e ela disse: Olha, então é o seguinte, a proposta que tu tens mesmo que vir a Bali, Uhum. e a minha proposta é: tu não pagas o retiro que ela estava a organizar, mas dás em troca um workshop de astrologia introdutória. E eu Uau. fiquei: Só tens de pagar o voo. Bem, e eu pensei: Não, ok, tenho mesmo que Lindo, fazer o lindo. dinheiro. Yeah. Foi Brutal. mesmo assim. Muito Foi, bom foi, foi. mesmo. Muito bom mesmo. Portanto, isto foi anterior ao meu retorno de Saturno. Tudo antes ali, Então, tudo em acumulado, sim. Muita coisa mesmo. Então, eu agora, obviamente, tu já sabes qual é que é a pergunta que vem agora aqui a seguir e que é inevitável, que é qual é que é a tua memória mais antiga relacionada com artes divinatórias? E não estou a dizer quando tu compraste o primeiro tarô, ou quando bem, percebeste, isso é um bocadinho as perguntas mais para a frente, assim, uma coisa que tenha despertado a atenção, ou até pode ter sido a leitura de uma revista cor-de-rosa em que tu tinhas os signos, ou um livro que tu viste, o que quer que seja, primeira vez que tu te lembras de ouvir falar de signos ou de tarot, qualquer coisa assim do género que te tenha chamado a atenção. olha, eu acho que assim das primeiras memórias que tenho, Uhum.
estarão associadas realmente assim àquelas revistas tipo Revista Bravo ou Uhum. Revista, sei lá, onde começavas a ver assim, o horóscopo, o que é isto? Eu Exato. sou de fulano, e nananã. Então Uhum. essa foi assim das memórias mais antigas. E passado muito pouco tempo, pelo menos eu sei que há aqui um espaço de tempo curto entre uma coisa e outra. A minha mãe decidiu marcar uma consulta de astrologia para ela e marcou para mim também. Eu tinha, pá, aí sei lá, Uau. epá, devia ter, nem sei, uns 12, 13, se uma coisa. É, A minha mãe novinha. lua em Uhum. aquário muito para a frente, disse, não, Uhum. vamos ali. Parece-me E bem. foi engraçado. Eu lembro-me de ter gostado muito. Mas ficou assim meio que, sabes, ficou um bocado por ali. Portanto, é assim, acho que na família sempre houve assim uma coisa meio, ahm, um interesse por outras coisas, sabes? E Uhum. que não era assim tão falado, mas do lado da minha mãe, eu fui devagarinho investigando o que é que se passava ali e o que é que havia mesmo, e ainda hoje descubro coisas, o que é incrível. Claro, não, não, nós olhamos para a carta, não é aquilo que eu estou sempre a dizer, que uma carta astral tem a ver mais com a essência da própria pessoa do que propriamente o percurso, e tu tens ali passado, presente e potencial futuro, não é? E que nos cabe a nós, às vezes as pessoas ficam muito chocadas a olhar para aquilo, mas eu não identifico-me com isto, ou isto tem certos traços de comportamento, coisas que eu já fiz e que já, com as quais já não me identifico, então é sempre, não é? Temos sempre que dar esse toque para que se compreenda, não é? De que forma é que aquilo não tem propriamente narrativa, é assim uma amálgama de coisas que nós podemos utilizar e de certa forma limar ou transformar, não é? Portanto, é isso que é interessante. Portanto, então, tu tomaste conhecimento essencialmente e as primeiras vezes está muito relacionado com a tua mãe, com a tua família, o que é interessante. E quando é que te decidiste, obviamente à parte dessa viagem para Bali, que isso deve ter sido inesquecível, mas quando é que decidiste dedicar-te às artes divinatórias? Portanto, estamos a falar aqui de, maioritariamente da astrologia tarot, daquilo que eu venho a entender, também provavelmente me falarás de numerologia porque está tudo interligado. Quando é que tu decidiste dedicar-te a isto profissionalmente? Se bem que eu sei que existe imenso preconceito, mas já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, não é? Estas coisas do que é implícito, o que é que não é implícito, mas quando é que decidiste efetivamente pegar esse o pelos cornos e dizer eu vou fazer isto e eu vou assumir que sei fazer isto? Ok. Olha, sabes, então, só para dar aqui um pequeno, como é que eu vou dizer? Recuando um bocadinho aos tais 17 anos do Uhum, baralho, do primeiro baralho. O que é que aconteceu? Um, eu comprei esse primeiro baralho e comecei assim a brincar, não é? E a explorar aquilo com alguns amigos. E lembro-me, claro, vou-me lembrar para sempre da primeira pessoa ou da primeira vez, que eu e que senti e visualizei, foi assim uma coisa mesmo estupidamente intuitiva e estranha, que aconteceu ao estar a explorar o baralho. Isto aos uhum, 17. Um, e então estou aqui a tirar estas cartas a este meu amigo e tal, e comecei, à medida que ia fazendo aquela, sei lá, foi muito fácil perceber, epá, há aqui um storytelling, não é? Há aqui uhum. qualquer coisa que faz um certo sentido, e ao mesmo tempo tive uns insights um pouco estranhos, um pouco macabros, e um pouco assustadores mesmo em relação a esta pessoa, né, a quem eu estava a pôr o tarot, que ainda hoje é meu amigo. E o que aconteceu foi que eu tive alguns hints que não foram nada bons da vida dele, e aquilo fez-me imensa confusão. Só que o problema foi que, vou dar um exemplo, imagina, ele era uma pessoa que, opá, tinha umas aventuras aqui e ali, mas não se, um, sei lá, fumava umas gansas, aquela coisa, sabes, ainda Uhum, meio pós-adolescência e uhum. tal, mas Sim, sim, sim. nada de especial. Ah, Só que eu tive uma visão dele, na rua, tipo, sem Ah, casa. jeez. E eu achei aquilo tão estranho e não disse nada, não falei, não, enfim. O que é certo é que ele teve ali um período também bastante atribulado da vida dele,
E não só esta coisa, como uma série de outras, mais umas Uhum, 3 ou 4, que eu tive acesso de alguma forma, estranhamente, uhum, manifestaram-se, sabes? E isso fez muita confusão na altura e eu pensei, nunca mais pego neste baralho. E o que aconteceu foi que God, esse pois. baralho foi mesmo assim, foi tipo, que horror, não, nem E ainda por cima pensar. o baralho está associado, não é? A coisas assim um bocadinho ao lado, não é? Estamos a falar do Aleister Crowley. Eu não sou propriamente fã do senhor, gosto do baralho, também trabalho muito com ele, mas percebo e entendo perfeitamente, sim. É uma energia completamente distinta, sim. É uma energia, aquilo ali na Uhum, altura foi pesado porque né, nós na brincadeira, a tirar cartas, álcool à mistura, toda uma confusão e uhum. isto não acontece. Então pensei, olha, o Sirius quis Oh, aparecer. tão fofo! Tão fofo! Tens um gato ou tens mais do que um gato? Tens um gato, Pois, às vezes. Uhum. tenho um carneiro e uma libriana. Ah, é para balançar. Agora é para ficar de acordo com 2023. Sim. Com os nudes. Sou querido. Pois mesmo. Então, pronto, olha, fast forward para a coisa. Uhum, O momento em que eu decidi mesmo dedicar-me ao tarot e à astrologia profissionalmente foi mesmo este, depois de Bali, depois deste retiro. Tive algumas pessoas que encontrei de outras partes do mundo, claro que estavam lá e pensei, epá, há aqui qualquer coisa, uhum, isto está mesmo a fazer sentido de uma forma que nunca fez antes. exato. E foi assim, foi mesmo assim que E começou. fazia sentido para ti mais do que qualquer outra ocupação que tu tivesses tido ou outra formação que tiver. Exato. Sim, Uhum, totalmente, porque eu já gostava de comunicar, claro. Aquele workshop despoltou-me assim uma coisa de exato. fogo, ensinar, não é? Sabes, Uhum, essa coisada de estar ali e passar conhecimento. Depois também, não sei se isto lá está, até que ponto, não é? É curioso, os meus pais foram os dois professores, o meu pai oh, de inglês e a que minha mãe giro. de. É. Muito fixe, muito fixe, muito fixe mesmo. Pois é. E então parece que, sabes, sentia mesmo esta coisa semelhante de, pá, eu Uhum, quero fazer isto. E começou por aí. Acho que o que impulsionou foi mesmo aquele momento e foi do género, pá, eu adoro ensinar isto. Isto é uma coisa que eu amo. sim, E sim, eu adoro sim. ensinar, então por que não? E Exato. foi Só assim. uma pergunta, agora aqui um parênteses. Onde é que tu tens o teu nodo lunar sul e em que casa, Joana? Ela tipo, Tenho, yeah, estou a tenho perguntar, sim. o sul. Ora, espera, portanto, o nó lunar norte está em espera aí, é que eu confundo sempre a casa com o signo. Sim, Portanto, sim. ele está em Gêmeos. Uhum. Então faz Na... todo o sentido. Yeah. Porque o Sul é Sagitário automaticamente tem a ver com viagens, portanto tu já tinhas que ir encontrar qualquer coisa lá para trás, não é? Não, não, o sul é que é Ah, Gêmeos. o O Sul é que é norte Gêmeos. Ah, então é é ao contrário, é a ao seguir a contrário. viagem. É seguir a Exatamente. viagem, é seguires a viagem. Muito interessante. Muito Sim. fixe mesmo. É uma coisa que acaba por complementar a outra. Muito Pois é. interessante mesmo, Joaninha. Então, a próxima pergunta qual é que é o maior preconceito que já sofreste por ser mística? Vamos lá, vamos utilizar a palavra mística porque engloba tudo. Engloba a parte do professor e da comunicadora e formadora e astróloga e taróloga e etc. Claro. Uhum. Olha, o maior preconceito. hum, Se não sentiste nenhum, não tens, não, obviamente não tens de chegar com nada à não, frente, mas senti uhum, várias vezes. Olha, por exemplo, imagina em situações de jantares uhum, com amigos de amigos, ou aqueles jantares em que tu vais parar, cais lá e de repente está uma mesa cheia de gente e tu não conheces ninguém e as pessoas uhum, começam socialmente a perguntar: então o que é que tu fazes? Então não sei o quê. Ahm, Acho que essas situações uhum. pontuais foram um pouco, sim, que senti ali um bocado uma coisa de Ah, está sério. bem, vamos rir e assinar. Aquele Rir e sorriso. assinar. Sim, 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 sim. Pronto, esta não bate bem na cabeça, não é? Ah, Mas as pessoas depois também estão sempre lá batidas, não é? A perguntar, ai, o meu signo é não sei o quê, o que é que tu tens a dizer sobre não sei o que mais, não é? É sempre aquela coisa, tipo, não, não tal e querem qual, saber. É, sim. tal e qual. É Uhum, giro. Mas sabes que eu por acaso até acho uma certa piada. uhum. Eu gosto de falar com pessoas Com céticas. céticas, eu adoro, eu adoro. Também, que É o maior giro. desafio, adoro.
Quanto mais Pois é, cético for, melhor, mais eu quero falar contigo. é verdade, mas imagina, não sei se tu sentes isto também, nem é sequer numa de convencer a pessoa de nada. Não, não, é só para ver onde é que vai a lógica, qual é o limite da lógica da pessoa relativamente a justificar uma coisa sobre a qual nem sequer conhece absolutamente nada. Sim, Simples. É um bocado exatamente. isso. Se É um conhecer, bocado. eu adoro, mas se conhecer quer dizer que já tem algum tipo de interesse, não é? E portanto aí já dá para revirar dá para virar o jogo, não é? No outro sentido. Mas sim, quanto mais céticos forem, mais interessante é ouvir, não é? Eu acho que sim. Eu acho giro, e até ouvir assim, pronto, lá está, a perspectiva de alguém que de facto, pronto, que se considera cético em Uhum, relação a estas artes divinatórias ou uhum, até outras coisas mais, exato. e, e pronto, e olha, e esta minha curiosidade também, sabes, do ter curiosidade, ok, então explica-me a tua perspectiva Uhum, do exato. mundo. Como é que tu Yeah. sentes relativamente a isso, exatamente? Uhum, sim, sim. Agora, próxima pergunta. Qual é que achas, isto está um bocadinho interligado às vezes a estas situações que tu estavas a falar, qual é que achas que é o preço a pagar por esta ocupação? Sendo que preço, eu acho que tem mais aqui implícito uma certa dose de sacrifício, ahm, se calhar às vezes em termos do estatuto social, em termos financeiros também, porque obviamente isto sendo um serviço, não só a parte da comunicação, mas também os serviços que são providenciados, a área Uhum. comercial é sempre muito instável, e a não ser que obviamente as pessoas também fazem outras coisas diferentes, não é? Todos nós temos que pagar a renda e conseguirmos viver, mas qual é que tu achas que é, de certa forma, o maior sacrifício que tu já fizeste? Ou qual é que é o maior preço a pagar efetivamente por teres decidido seguir esta ocupação? Olha, eu acho que é uma grande questão. Para ser bem honesta, apesar Uhum. de todas essas questões que são, claro, hiper importantes e que de facto às vezes te podem Condicional. Uhum, exato. condicionam, sim, sim, sem Uhum, dúvida. Um, e lá está, condicionam eventualmente até um certo ponto, né? Porque quando tu, sim. aquela coisa se tornina, quando te dedicas à coisa, Uhum, não há como, não é? Não há como, eu pelo menos sinto isto, uhum. talvez partilhes também disto, mas desta opinião, mas eu sinto que aquela coisa da consistência e de termos uma certa. Porque há dias que tu não tens motivação, não é? Mas tu podes ter consistência e se conseguires ter Disciplina, isso, exato. Uhum, a disciplina exato. ajuda muito, Uhum. porque lá Então, pronto, tu estavas-me a está. falar sobre consistência e sobre disciplina, e que gostava que tu Uhum. elaborasses um bocadinho. E estava a pensar até quando tu estavas a falar dos teus nodos lunares, acho muita piada, porque eu tenho a minha sétima casa em Sagitário, e eu conheço uma carrada de gente com o nodo lunar norte em Gêmeos ou em Sagitário, que é muito interessante, porque tem tudo a ver com comunicação versus viagem, filosofia e sistemas de pensamento diferentes. Acho muito Uhum. interessante. E portanto, sim, existe sempre aquela coisa da fé versus o conhecimento das coisas muito específicas e de viajar, não viajar, mas existe sempre, acaba sempre por ir, principalmente, tens algum posicionamento em Sagitário? Só Tenho assim para Mercúrio. aí fogo, faz mesmo todo o sentido. Pois é. Fogo, é arrepiante, até faz mesmo todo o sentido. Que E és adoro mesmo essa suposta a energia. ser, és É, mesmo suposta a viajar e ensinar a pessoas, sem dúvida, que interessante. espero Portanto, que sim. é mesmo. Nós estávamos então aqui, eu falo, desculpa lá, a minha curiosidade Claro, fala sempre mais alto. não. Não, sério. Um, estávamos a falar aqui do preço a pagar pela ocupação. Sim. Tu estavas a falar sobre consistência e disciplina, Uhum. porque às vezes, se calhar, estás a tentar referir-te a situações ao que nós não temos sempre disponibilidade energética, não é? Existem leituras que são mais drenantes do que outras, existem dias em que parece que nós estamos completamente vazios de conteúdo, contexto e mais alguma coisa e que temos que aprender a distanciar-nos daquilo que estamos a ler, que é um trabalho complicado porque nós estamos a utilizar nossa intuição e a nossa energia, então é difícil Tal e qual. dissociar-nos, não é? É. Por um lado somos um filtro para não é? Estes intermediários humanos, que é o título daqui deste programa, chama-se Intermediários Humanos. Por um lado é isso e por outro lado, não é?
custa um bocadinho fazer aquele distanciamento quase clínico, não é, de médico. Sem Ela, dúvida. sim. Isso é um ponto interessantíssimo, este no qual tocaste agora, porque é realmente uma coisa que eu às vezes sinto, um, e que é, muitas vezes nós precisamos de comunicar às pessoas sei lá, mostrar-lhes que de facto este não dá para ser um trabalho das 9 às 6, não é? Sim, tem E até quem tem pausas, sim, exatamente. Bom, e tu sabes isso também, tal e qual, graças e a eu Deus. identifiquei-me com o que tu acabaste de dizer, porque sem tirar nem pôr, é mesmo isso. Às vezes é gerir tudo isso, até mesmo a nível da consistência, e nananã, é verdade, mas Uhum, quando eu digo isto é naquele sentido de este é um caminho, eu vou dedicar-me a estar isto. aqui, Uhum, mesmo que vá fazendo outras coisas aqui e ali, não é? Se for o caso da pessoa. No meu caso, eu neste momento estou realmente só com isto, uhum, ah, o que, enfim, o que é muito bom, ah, excelente. é excelente, mas lá Uhum, está, obviamente não foi sempre assim, e acabo por também, no fundo, eu não vejo como trabalho, mas ajudo noutras coisas, tenho aqui, uhum. ou seja, quando eu digo que estou a 100% nisto, é a nível da minha carreira, não é? Exato, é a Ah, tua missão de vida, é aquilo que tu sentes que efetivamente estás a fazer, que te completa e que te ocupa a maior parte da tua vida, não é? Sim, Do teu é dia a dia. nestas áreas, sabes? Uhum, Então, mas ainda assim, e ainda pensando na tua questão, que eu acho super interessante, sabes que o que pessoalmente me custa mais, além destas coisas mais cotidianas e a parte do pagar as contas, que é, uh, enfim, sim, que exato. Mas, é o que se sabe, o que eu sim. sinto que é o que eu mais sacrifico. Olha, vou dizer assim, eu não tenho nada em Gêmeos no meu mapa, mas eu tenho a casa 2 e a casa 3 a abrir em Gêmeos. Então é do género. Uhum. Eu às vezes penso, fogo, eu estou nisto, adoro, mas às vezes ainda há aquela coisinha aqui dentro que diz assim, pá, gostava tanto de ser 10 Joanas para estar a fazer 10 coisas Que 10 diferentes. coisas diferentes, exato. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. É, Yeah. é complicado. Não, Pois é. mas sim, eu acho que vai muito de encontro, se calhar acho que muita gente que tem este tipo de missão. Eu às vezes eu não consigo dizer isto totalmente uma ocupação ou uma Uhum. profissão, porque a partir do momento em que tu estás a interligar áreas tão diferentes, não é? De quem tu és, não é só a parte de estares, que lá está, não é possível tu estares a fazer isto estando só fisicamente e não estando psicologicamente, ou emocionalmente ou espiritualmente. É que uma quantidade de dimensões associadas, não é? Não é propriamente, ok, olha, agora vou lavar pratos, ou agora vou servir alguém a uma mesa, ou é completamente diferente o nível de entrega e, portanto, eu sinto que às vezes as pessoas não têm muita noção de, olha, tira-me só aí uma carta, ou é só uma coisa Exato. muito rápida e, não é? E acaba por não se perceber qual é que é o nível de energia que é deslocado para esse tipo de situações. Agora a próxima pergunta é, o que é que tu preferes dentro das artes divinatórias, qual é que é a tua disciplina, diga-se de passagem, favorita? Epá, essa é uma pergunta difícil. É muito difícil. Olha, por acaso, antes de responder, enquanto penso na resposta, Uhum, hum, eu sou, naquilo que menos sou entendida, isto é, vá, falando, por exemplo, de tarot e astrologia, que serão realmente as minhas escolhas, eu sou muito interessada e curiosa acerca da numerologia, mas de facto não é nada que eu domine. uhum, Então ainda é realmente, ainda me sinto, sei lá, quase até se calhar menos que uma iniciante, sabes? É assim uma coisa ainda que, claro que investigo naquele sentido de, ok, que engraçado, isto no tarot corresponde, ou, uhum, mas ali não tanto, mas na astrologia faz sentido isto e isto, uhum. mas há esta e esta diferença, então hum, agora olha, escolher entre tarot e astrologia dentro destas artes, é muito difícil. Eu diria que são as duas, claro, Uhum. para mim. Complementam-se, não é? É complicado, sim, Então, sim. sem dúvida. É como se, olha, eu vejo a astrologia como algo que pode ser.
interpretado, ou seja, uma carta astral, né, pode ser interpretada. hum, Há ali muito estudo, sem dúvida, não que o tarot também não tenha, Uhum, obviamente, mas sinto que, olha, vai depender, né, da forma como tu ah, observas, interpretas, o que é que tiras dali, uhum, ah, porque poderia ser uma coisa um pouco mais matemática, digamos assim, uhum, mas às vezes nem sempre, na uhum. minha opinião. Não, 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 é verdade. sabes, Uhum, não desfazendo de todo o enorme estudo que é uhum. e que nunca acaba, como nós sabemos, né? Sim, sim, isso está sempre. Uma pessoa olha para uma carta astral em vários pontos e em várias alturas, e quando se aprofundar efetivamente mais qualquer coisinha, nem que sejam os graus ou o início e o final da casa, se interpretas se o final está na próxima ou se não está, há aqui uma data de coisas, e obviamente a tua perspectiva e a nossa maturidade, não é? Emocional também vai fazendo com que, e principalmente se é a nossa carta, digo eu, quer dizer, eu olhar para a minha carta astral há uns anos atrás e olhar agora não tem absolutamente nada a ver, não é? E ainda é bom que seja assim e que seja assim até um dia de uma pessoa desaparecer. Mas sim, acaba por, como tu estavas a dizer, a parte rígida de matemática, etc., mas acaba sempre por haver uma narrativa que é muito intuitiva e que está muito conectada, lá está, com a nossa própria intuição e com aquilo que nós vemos. As sinestesias, todo um lado de. Eu, por exemplo, mais de metade dos lançamentos de cartas que eu fazia no início era tudo de olhos fechados, porque realmente existe uma. Se nós tivermos efetivamente e nos entregarmos e não tivermos medo. Eu acho que às vezes existe, se calhar no início, aquela coisa de o que é que eu senti, ou o que é que eu vi, ou o que é que, não é? Ao mesmo tempo que estamos a fazer, e depois é aquela coisa que normalmente é para amigos, para pessoas mais chegadas, e nós, revelo, não revelo, isto está certo, está errado. Quais é que são os limites das coisas, não é? E portanto, sim, mas concordo plenamente contigo, que é uma narrativa intuitiva, independentemente da raiz que tenha, de uma forma ou de outra. Então, portanto, a pergunta seguinte é interessante neste sentido, porque tu tens formação nas artes, já tinhas falado, efetivamente tinhas tido ali uns pozinhos por Limpempia trazem a astrologia, tu tens formação nas artes divinatórias ou consideras-te completamente autodidata ou é metade, metade? Olha, Conta-me. na astrologia, o que aconteceu, eu sou menos autodidata na astrologia Uhum, e quase totalmente autodidata no tarot. Ah, uhum, Lá está, porque, não sei, uma vez que também comecei a aprofundar mais no tarot lá atrás, ainda de uhum. uma forma, atenção, muito lenta, porque isto é assim, a pessoa pode estudar não sei quantos anos de tarot, mas depende tudo do ritmo. Tu em 6 meses, Exato. se ficas em modo ermita e te aprofundas a um tal nível, esse conhecimento vai ser igual a uma pessoa, quando às vezes o pessoal, ai, faço isto há não sei quantos anos. Pá, não tem nada a ver. Pessoalmente não ligo muito, Eu também não, exato. não Sim. é? Tudo depende sempre do grau de entrega de uma pessoa e, obviamente, se tu estás. Eu acho que isto tem muito a ver com disponibilidade e a parte da empatia conta muito. A disponibilidade para tu ah, receberes a energia e efetivamente a narrares da forma mais sucinta e mais útil à pessoa que está à tua frente, não é? De modo a que seja, Sim. possa ajudar, não é? Eu acho que sim. E depois lá está a forma como comunicas, portanto, é muito bom tu teres esse Mercúrio aí a encontrar o teu nodo lunar norte, sem dúvida alguma. Mesmo. Sabes a casa em que está, só por curiosidade, o teu nodo lunar, ou pelo Pois, menos o teu Mercúrio, se tu souberes o do Mercúrio. então, mas lá, pois, engraçado, agora referiste isso, queres Uhum. ver que te enganei? Espera aí. Ela fica cheia. Sabes porquê? Porque pensei, não, eu acho é que, oh Margarida, não faças caso, ouve lá, Diz-me, diz-me. não, vou dizer, eu tenho Sim, o nódo, pois é que está, exato. O nódo lunar sul está na casa 3, por isso é que eu tinha a ideia de ok, gêmeos. mas é gêmeos. De qualquer das formas, existe aí qualquer coisa de comunicação. Sim. Uhum. Exatamente. Portanto, tem que estar em Caranguejo, porque o nódo lunar norte está em Capricórnio, na 9. É por isso que eu Então, confundo. norte na Capricórnio. Então, mas basicamente é a mesma coisa. Portanto, tens a parte profissionalizante toda. Portanto, tiveste uma parte dedicada a mais comunicação, família, etc., e deslocar para
viajar e tornares isso, porque a parte não é só viajar, também tem a ver com sistemas de valores, com filosofia, e com Uhum. expansão, de certa forma. E Sim, portanto, tu tens um Mercúrio em Sagitário, era o que tu estavas a dizer. exatamente, que está Uhum. na casa 8. Mas vai buscar. Tens a parte do oculto e tens a parte da expansão, portanto, vai Sim. buscar alguma coisa. Portanto, tu tens alguma coisa em Capricórnio, só pela curiosidade? Tenho, não, em Capricórnio. Ah, mentira, tenho sim. Além do O nódo. Mercúrio pode estar no final, pode também estar nos finalmente. Quando o No Mercúrio início. está no início. Ok. No início. Uhum, Em uhum, Capricórnio tem Urano e Neptuno, também na casa 9, conjuntinhos ao nódo uhum. norte. Agora estou-me a lembrar. Exato. Muito interessante. Não é por isso que tens aí uma data de coisas a empurrar para a frente. Isso é ótimo. É Pois. muito fixe mesmo. Não, a sério, porque assim, é aquilo que eu costumo dizer, sempre que nós temos, é sempre mais complicado tu queres remar para a frente quando tu tens aspectos associados ao teu nodo lunar sul. Ah, A sim. Saturno, já não vou falar disso, mas ao nodo lunar sul, principalmente situações kármicas associadas à sexualidade, Ok. apegos, Vênus, Marte, bloqueios de fala, Mercúrio, pá, vê-se muito, entendes? Então, então, se fosse na casa nova, qualquer coisa que tinha a ver com a figura do pai, é sempre, às vezes, existem em si mesmo bloqueios tramados e as pessoas mesmo que querem, lá está, é um trabalho de desbloqueio nesse sentido. Portanto, tu Uhum. estavas a dizer que acabas por ser um bocadinho das duas coisas, é parte do ser autodidata, com formação aqui e ali, não é? Sim. Tu fizeste com alguém em específico, foi uma coisa que era, como é que funcionava? Porque às vezes é preciso pessoal que faz ou formação online, ou tem um mestre, ou vai mesmo para formação especializada. Uhum, Olha, eu comecei, então, a primeira vez que tive alguma formação em astrologia foi através do Alexandre Gonçalves, uhum, que é daqui do Algarve. Um, portanto, eu aí, mas foi uma coisa muito breve, foi tipo, imagina, um workshop introdutório. ok. Só que durante muitos anos o que aconteceu foi que eu não parava, Margarida, eu não parava, foi Sim. do género. Fiquei, epá, isto é tão brutal, eu tenho de aplicar este conhecimento agora. E tudo bem, eu sabia, claro, que era só uma introdução, porque 2 dias Claro. ainda que intensivos. Então comecei a fazer os mapas astrais de toda a gente Toda a gente possível. a conhecer, claro, exato, exato, exato. Foi muito Mas às vezes interessante. isso é o suficiente, sabes? Que às vezes há pessoas que podem receber pá, um bocadinho de informações e é pá, isto não é para mim, isto não tem nada a ver comigo e não, nem sequer quererem aprofundar. Aquela cena de tu quereres aprofundar Sim, é que é o gatilho mesmo, é verdade. mesmo, é que vai ali, é que tu percebes mesmo que é aquilo mesmo. Pois é. Não, sem dúvida. E depois, independentemente, isto pode surgir no início, pode surgir no final da tua vida, mas pronto. Agora eu vou-te perguntar aqui esta que eu acho interessante, porque até ela era a pergunta número 11, que é: qual achas que é a missão das artes divinatórias no mundo e qual é que achas que é a tua missão no contexto das artes divinatórias? Giro. Olha, então. Vamos partir isto em duas perguntas, que é para não ser Ok, too much. ok, É o meu ok. ascendente gêmeos, eu vou Não, encapsulando. sabes que é engraçado porque eu estou muito rodeada dessa energia. Ascendente, gêmeos e pessoas minianas é o que não falta à minha volta. À tua volta, exato. É mesmo É engraçado, adoro. normal, é parte do encaixe mesmo, ali da parte da nona casa, de Sagitário, Pois é. Então, mesmo. olha, o papel das artes, qual foi o termo? Papel? Sim, sim, primeiro, qual é que achas que é a missão das artes divinatórias no mundo? Ou pode dizer qual a utilidade das artes divinatórias no mundo? Qual é que tu Uhum. achas? Olha, eu acho genuinamente que o papel destas artes divinatórias uh, está mesmo intrinsecamente ligado a um aprofundado autoconhecimento e vou usar agora assim o nome do teu projeto, né, que é incrível, que isto é tudo vai, para mim tudo vai dar ao As Above So Below, sabes? Porque Jesus. de facto Sim, é sim, sim, sério, sim. é giro, está super bem, pá, está incrivelmente bem
utilizado, porque de facto a minha visão é essa, é que Uhum, as artes divinatórias estão cá desde há muito, não é? E uhum, como nós sabemos, e acho que a sua missão, e que daqui para a frente espero eu, não é? Eu acho que a coisa vai continuar a expandir, um, com tudo o que de mau e de bom isso sim, possa trazer, uhum, não é? Porque tudo o que claro, expande acaba por abranger tantos espectros diferentes e tantas uhum, visões diferentes, e depois cada um se irá identificar mais com claro, cada coisa e tudo mais. Mas sim, eu sinto que a missão é mesmo, tem a ver com a expansão uhum, do nosso autoconhecimento, de um entendimento do que nos é exterior a nós. Um, e sabes, eu de alguma forma vou sempre conectar as artes divinatórias, sem dúvida alguma, ainda para mais sendo assim uma maluca por Carl Jung, vou sempre sim, conectar isto à simbologia universal uhum, do e coletivo. ao Uhum. coletivo, sim, sim. Uhum, claro. E É. que é importante, não é? Se nós formos a pensar na utilidade das pessoas não se sentirem sozinhas, é como aqueles comentários que às vezes ouço quando ando ali nos swipe-ups da vida no Instagram e diz assim: "Opa, olha que engraçado, andamos todos a viver a mesma vida e não sabemos", porque quando as pessoas riem todas muito da mesma coisa, ou as coisas têm milhares e milhares de visualizações e é quase inexplicável, ou aquilo eu também faço isso e vimos todos de sítios completamente distintos. Mas é um Uhum. bocadinho isso, não é? Nós entendermos que efetivamente existem muito mais coisas que acabam por nos unir em termos de padrão de comportamento ou de essência, não é? Não é que isso seja uma coisa estranha, não é? Somos todos humanos, mas Sim. a especificidade daquilo que nós achamos, aquilo só acontece connosco, ou aquilo é uma private joke, e se tu acabares por exatamente explicá-la, acabas por perceberes o fio à meada. Então, Sim. agora a pergunta derivada desta é qual é que tu achas que é a tua missão neste contexto das artes divinatórias? Se não quiseres utilizar a missão porque achas que é muito solene, é muito pesada, pelo menos o teu papel neste contexto. Olha, eu acho que o meu papel será potencialmente de no fundo, um canal que acaba por, pelo menos este é, vá, vou chamar-lhe mais o meu, não sei se missão, mas com certeza objetivo. Uhum, ah, sim, mas é sentido de missão, sem dúvida. uhum. É poder ser um canal que não leva a pessoa a. Isto vai soar mega sagitariano. Diz. Só temos cá para isso. Mas, opá, mas a sério, é que eu estava a pensar, e é de facto, levar a pessoa de volta a si mesma, sabes? Acho que Uhum, essa é a minha missão. E esta coisa do self, não só do self, mas de todas as suas camadas, uhum, do nosso, um, dos nossos potenciais, das 12 casas que existem numa carta astral, de tudo aquilo que é o universo que uma pessoa tem dentro de si, uhum. um, é tão incrível e tão grande, Vasto, exatamente, sim. tão vasto, que por que não explorá-lo? E se eu puder ser uma mensageira neste sentido de, olha, tens aqui uma ferramenta que te pode permitir observar isto e isto. Bom, em primeiro lugar, Margarida, sempre numa de curiosidade Uhum. e de És tu a explorar. desbravar, exatamente, a desbravar território, exato, exatamente. Sim, sim, sim. Ah, Não, mas é é. muito isso. Se a pessoa não tem. Não, porque uma pessoa normalmente acaba por. Eu, pelo menos, sinto isso e das pessoas que têm surgido ao longo do caminho, Uhum, principalmente quem quer ou uma segunda leitura de carta astral, ou uma carta astral, quer que seja uma leitura de tarot, é porque efetivamente existe ali um espaço em que, ok, existem coisas que fazem sentido para mim, que estão relacionadas com alguma coisa que está oculta, ou aquilo que nós chamamos aqui, é parte, não é? O espiritual, o invisível, porque uhum. as coisas, se as pessoas forem pensar, as coisas mais importantes são aquelas que nós não vemos, não é? Os sentimentos e as energias, exato, não é? Se nós formos a pensar aquilo que realmente importa, portanto, se nós formos a pensar nisso, acabamos logo por eliminarmos determinadas coisas e percebemos quais são as prioridades. Um,
mas sim, é sempre nessa da descoberta, não é? Deixarmos a pessoa um bocadinho à vontade também para fazer assim, de certa forma, o trabalho, não é? De, olha, ok, tens aqui estas ferramentas, tens aqui estas características, muitas vezes é quase como se fosse uma confirmação, não é? Porque a pessoa já se conhece a si mesma, mas é o facto de nós estarmos a falar e dizer qualquer coisa que é tão íntimo, que acaba Uhum. por despoltar algum tipo de transformação, uma perspectiva diferente, não é? Daquilo que a Sim, pessoa está. Uhum, eu acho que eu concordo contigo, claro, a pessoa a partir de quando vem até ti, não é, já uhum, se conhece de alguma maneira, mas uhum, são tantas camadas, mesmo do uhum. nosso próprio, não só, vá, não queria usar o termo desenvolvimento pessoal, mas Exato. da tua autodescoberta ao longo do É. tempo e dos anos, e mais ainda, é que o facto de sermos mutáveis Uhum. ainda torna E isto na ainda torna isto mais engraçado, não é? mais engraçado e interessante, sem Uhum, dúvida. Então exatamente. isto é uma maravilha. Mesmo. Olha, aqui tens aqui a 12ª pergunta que é, vi que existe, eu estou mesmo aqui, um gosto óbvio pelas artes da tua parte, não é? Portanto, é só olhar para a tua página, que já sofreu várias mutações, sobre as quais tu sempre foste muito, como é que eu dizer, muito, chegaste sempre muito à frente, isto funciona, isto não está a funcionar, há aqui coisas que eu quero transmitir, que existe uma multiplicidade que vai desde a fotografia à escrita, a forma como tu comunicas também, pronto, engloba todas estas coisas, e de que forma é que todas estas artes, não é? Independentemente que eu não sei que poderá haver, obviamente, mais coisas que tu faças das quais eu não tenho conhecimento, é de que forma é que possui um papel determinante na tua vida e na tua ocupação, portanto, a escrita, a fotografia, se calhar a pintura, não sei, não, isto é ilimitado, não é? Isto é só daquilo que uma pessoa pode observar da tua carta, sim. Pois é, olha, engraçado. Pois é, eu acho que as artes, é difícil dizer de uma forma geral, claro, porque sinto que tenho as minhas preferências enquanto criadora, não é? Uhum, Sim, enquanto pessoa que cria, e que tem essa necessidade de transformar o que aqui está dentro e colocá-lo cá para fora, né? Que uhum, é isso que faz o criativo, a meu ver. Um, Lá está, a escrita acho que foi a minha primeira paixão e continua a ser, e também adoro ler, adoro poesia. Neste momento tenho um fascínio brutal, cada vez maior, por slam poetry. Eu muito fixe, muito adoro. fixe. Gosto muito de escrever em português, mas também em inglês, porque às vezes Inglês. sinto que aquela coisa, sabes, quando tu escreves em inglês, aliás, costuma até dizer-se que quando tu estás a falar em inglês, ou numa outra língua, na verdade, Uhum. parece que há uma outra Tens parte. uma outra personalidade, Exato, é. não é? Eu viro uma velhota do Tennessee, completamente. Tenho essa parte, eu viro velhinha. Ah, adoro! Brutal. Não, mas sim, há pessoal que vira outra coisa qualquer. Não, mas sim, mas é verdade. É, parece que existe uma outra personalidade que vem ao de cima, não é? Mas sim, e a própria métrica, a sonoridade é tudo completamente diferente, sim. Totalmente diferente. Eu gosto muito de me expressar dessas duas formas, ou seja, através do português, e do inglês. Depois, de resto, olha, então, tenho ali um Júpiter na casa 5, Uau, uau, é uau, uau. Em que signo, em que signo? em Conta-me. Leão. Ai, Em Leão. Leão o quê? Em Virgem, não faças caso. Em Virgem. Uau, 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 ok. Mas é ali. Está Tem ali, ali os perfeccionismos, ao mesmo tempo que tu queres expandir ali a criatividade, também há ali uma sim, regra de origem, isto tem que ficar. Exato, exato, exato. está ali um Quiron em Leão, lá está, por isso é que me confundi. O Uau, Quiron está em Leão, da casa 4 para a 5, portanto já está ali mais ok. na Mas tens quinta. aí umas correspondências interessantes, tens aí um lado de cura também através da arte interessante, muito interessante mesmo. É verdade, eu sinto isso, sinto Uhum, que, sem dúvida isso é uma coisa, tudo o que tem a ver com arte, um, quando tu cultivas isso em ti, uhum, vais-te curando, vais-te transmutando e transformando, e eu sinto que também
convidar outras pessoas a fazê-lo e partilhar, às vezes é Uhum. tal coisa, temos mesmo que vencer aquele síndrome do impostor, Uhum. porque tu não sabes até que ponto é que alguém não se irá identificar com o que tu Com o acabaste que de tu partilhar. dizes. Tu sentes E que tens tido, que é uma batalha, de tu chegares à frente e eu não sei, eu só posso obviamente colocar no papel da espectadora, não é? E tentar perceber aquilo que tu vais comunicando, mas tu sentes que ao longo do tempo um, o facto de tu fazeres muitas coisas distintas e uhum. quereres comunicar de uma forma diferente. Tu achas que isso às vezes pode agir contra ti, uma vez que as pessoas ficam com a ideia que tu não és especializada numa coisa, ou que não és totalmente profissional numa coisa, porque, ou que achas que às vezes existem, lá está, aquilo que é convencionalmente no mercado é que haja alguém todo muito Hare Krishna, com aquela tipologia de, às vezes da positividade tóxica, não é? E que não existe um espaço para a sombra nem para a expressão, e isso tu sentes que é uma das coisas que tem-te bloqueado mais, que é de que forma é que eu vou passar isto sem sentir-me inadequada e sentir-me verdadeira comigo mesma? É um bocadinho isso? Olha, então eu sinto que de facto ao longo destes anos todos Uhum, foi sempre um pouco, foi sempre um pouco vista. Imagina, de vez em quando ainda aparece uma uhum, pessoa ou outra, se calhar mais daqui do sítio onde eu cresci, que aparece e diz: Ah, que engraçado, olha, estás mesmo nessa coisa do tarô, ou estás mesmo nessa coisa da astrologia, estás mesmo uhum, aí. E eu, pronto, lá está, não. Antigamente, se calhar, ficava um bocadinho, ia fazer isto assim, revirar os olhos e. uhum. Mas Mas quando hoje dizes em remoer, dia, se calhar um bocadinho, às vezes uma pessoa remoe sempre, eu pelo menos remoeria, que é aquela coisa. sim. Sim, É, sim, sim, sim. mas hoje em dia, sabes, pensa Uhum, assim, pá, está tudo bem em. É tal coisa, a sociedade existe que uhum, tu sejas aquela coisa e que uhum, a tua especialidade seja só aquela, né? uhum, E às vezes passar todo o teu universo cá para fora, que não dá nunca, obviamente, uhum. para o fazer, mas passar uma grande parte dele pode deixar algumas pessoas Desconfortáveis, desconfortáveis. desconfortáveis também. Isso é também curioso porque também sinto que é um tema. E é um tema contra o qual É um tema, hum, é é um um tema. tema, mas, mas tem que ser. Eu sinto que tem que ser porque isto já é um tema na minha vida há tanto tempo, há tantos anos, Uhum, que eu hoje em dia não quero na vida ser aquela Joana pequenina que ia no corredor enorme da escola de cabeça em baixo e a ter medo de ser vista. uhum, É todo um Quironé Leão total. Um, e hoje em dia sinto que é do género, não. Há aquelas coisas, há receios, há uhum, as dúvidas, tipo, como é que isto vai ser, como é que isto vai ser visto, ou qual a melhor forma de chegar aqui ou ali, só uhum, que tu depois também, quando conheces o teu público, vais perceber que aquelas pessoas que tu atrais naturalmente uhum, identificam imenso contigo e dizem, uhum, epá, eu sinto estas coisas que a Margarida transmite. Eu identifico-me com a estética dela, uhum, identifico-me com a forma como ela transmite as coisas, identifico-me com a sua curiosidade, etc. por aí fora. Então, não há que ter medo, é o que eu acho. Acho que não há que uhum. temer. E é ir fazendo, e a pessoa vai, obviamente, vai mudando Vai mudando, exatamente, claro, claro. conforme aquilo que sente. Claro, porque existe aqui às vezes um bocadinho o perigo lá está, quando nós estamos a falar aqui destes pequenos serviços e destas coisas que de certa forma são um bocadinho pioneiras, não é? Há uns anos atrás era impossível, não é? Impensável no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, uma pessoa começar alguma coisa por livre iniciativa, não é? Tipo na internet, olha, eu consigo fazer isto e há tens tantas pessoas que, não é? Estão a trabalhar por conta própria a Uhum. fazer uma data de outras coisas, mas efetivamente a veicular de uma forma completamente diferente e passar de uma forma completamente diferente informação e conhecimento, e a fazer publicidade àquilo que sabem fazer melhor, pronto. Mas às vezes existe aquele perigo das pessoas acharem, ok, esta pessoa é uma marca, quando uma marca é algo estanque, é quase uma instituição, não é? E por vezes existe aqui uma coisa um bocado a ferros, não é? Das pessoas, ok, isto não é uma marca, isto é uma pessoa, não é? Que efetivamente está aqui, que vai modificando, de certa forma, exatamente a forma como se vai expressando. Portanto, próxima pergunta é: o que é que te continua a motivar nesta ocupação?
Olha, o que me continua e eu creio que continuará a motivar nesta ocupação, são as pessoas. Uhum, Ah, é mesmo, ou seja, é a troca, a partilha, o conhecer um outro ser humano, aprofundar, questionar com ele no fundo, lá está, usar estas ferramentas para esta descoberta, porque tu acabas por estar ao lado da pessoa, entre aspas, mesmo uhum. que estejas a fazer uma leitura virtualmente ou pronto, e epá, eu acho que são as pessoas, eu adoro pessoas. Isso é ótimo. Excelente. Não Isto sei, é mas é. sempre. Quem me ouve, às vezes eu tenho malta que diz assim: "Então, tu não podes ser escorpiónica, não é? Não é possível." E Não, eu digo: exatamente. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito, muito, como é que eu ia dizer, muito errada dos escorpiões. Eu, por mim, posso falar porque eu tenho uma lua em escorpião, então sempre atraí muitas pessoas, para, para a minha beira, para a minha beira de signo escorpião, e sempre gostei imenso dessa intensidade. Eu acho é que o mundo estar tão, de certa forma, limado para a superficialidade e para nós sermos defensivos de certa forma, que a própria intensidade escorpiónica, obviamente existe uma intensidade se não for bem digerida e se não for bem claro, trabalhada, não é? Pode dar coisas muito desagradáveis, consigo muito. compreender, pronto. Mas, de certa forma, a essência do género, eu estou a dar completamente, eu estou-me a dar completamente a esta situação, a esta pessoa, não é? Exijo a mesma coisa de volta. E eu sinto que, obviamente, existe uma superficialidade, não é? Uma patina de superficialidade de hoje em dia e também do entendimento social desde há muitos anos e que faz com que tudo isto seja muito estranho, não é? Tipo, o que é que tu queres, não é? Tipo, tu queres Sim. mesmo, isto queres o céu, a terra e queres isto tudo e depois só despertam paixões e fazem coisas absolutamente extraordinárias. Eu estou a dizer isto porque, lá está, das minhas grandes paixões na minha vida é sempre a parte escorpiónica, sempre, sempre a parte escorpiónica e portanto consigo compreender isso, mas lá está, aí tens aquilo que eu aprecio que tem a ver com a intensidade que corresponde ao ser genuíno e portanto eu acho que isso aí não se pode, lá está, não se pode acusar, não é? Ao contrário de signos duais como peixes ou gêmeos, outra coisa, que pode haver aquela Sim, coisa, ok, vocês vão se adaptando às pessoas e não sei o quê, mas os escorpiões é aquela coisa de eu sou isto, não uhum. gostas, sai da frente. Sim, sim. Há muito essa coisada, sim, sim, Exato. sim, Sim, sem sim, sim. dúvida. E eu Ah, percebo isso, eu percebo isso. Até porque também tenho coisas, não é? Tenho Vênus na casa 8 é aquela coisa que já tínhamos falado no outro dia, mas este, lá está. A nossa geração, tu ainda, pois tu tens o quê? Tu fizeste agora 31 não foi? sim, 31. Mas então sim, nós só temos 4 anos de diferença. Ainda tens Plutão em Escorpião, eu acho que sim. tenho Ainda ainda. apanhas, pronto, exatamente, ainda apanha ali o Plutão em Escorpião. Portanto, é a Lua em Escorpião, é aquela coisa plutónica e tal, Uhum. a coisa chata é a necessidade de controle. Sempre foi a parte da necessidade de controle. Os escorpiões é sempre complicado. Claro, sem dúvida, querer estar Uhum, no controle da situação, eu uhum, ainda hoje, por exemplo, se me fizerem uma de, imagina, liga-te uma amiga, eu também tenho um escorpião, né? Então, exato. liga-te uma amiga e diz, amiga, vamos tomar um café aqui ou ali, vamos fazer não sei o quê, e tu, toda contente, ok, porreiro, vamos despachar. Mas de repente estão lá mais três pessoas, eu passo-me. É Fogo, tipo, exato. como assim? Eu não me preparei para isso. É a parte do controle das imediações, é um bocadinho assim. Epá, sim. E depois é aquela coisa tipo, se uma pessoa perceber bem porque é que quer controlar determinadas situações, acaba por ser mais fácil, mas sim. Portanto, agora vamos para a penúltima pergunta, que é a quem gostarias de fazer uma carta astral ou leitura de tarot e que não tenhas feito? Atenção que isto não tem de ser necessariamente a pessoas conhecidas, pode ser Sim. a um familiar, a um amigo. A quem é que tu gostarias? Se tiveres assim uma ideia, pode ser a primeira pessoa que te passe pela cabeça. Olha, vou dizer, a Sim. primeira pessoa que me veio à cabeça, por acaso, depois também não, na parte da questão da formação, enfim, não cheguei a referir, mas já Uhum. agora queria referir, tive Diz, aulas diz, assim, diz. de astrologia, tive umas aulas de astrologia brutais com a Filipe Araújo e, Ok. epá, e Uhum. recomendo imenso o trabalho dela, gostei imenso, foi Uhum. interessante ter também.
uma outra perspectiva, Outra que é perspectiva, claro. a da astrologia tradicional, que Uhum, por ser a primeira que surge, não é? Assim, uhum, e que dá os primeiros passos naquilo que depois sabemos hoje com a astrologia moderna. uhum. E nós, um dia, numa aula, a Filipa trouxe o mapa da Amy Winehouse. Hum, E eu meu tenho Deus. assim, uma pancada enorme, sempre tive, quando ela surgiu, quando, enfim, quando depois no seu falecimento foi uma coisa Uhum, que me marcou imenso. uhum, E acho que até hoje, e foi de facto a primeira pessoa que me veio à cabeça, gostava de, sem dúvida, ter conhecido este ser, talvez tão tumultuosamente incompreendido, uhum, e sinto que ela, pronto, sinto que seria alguém a quem eu gostava de tirar uma cartinha. uhum. Por que não? Por que não? Muito bem, sim, Mas, senhora. sim, ao É, eu mesmo gosto da Amy. Uhum. Ok. Diz mais qualquer coisa. não, além dela, só em um, claro, porque pronto, Portanto, acho que ia ser uma virgem e um leão. Tá, fica bem, sim, senhor. exatamente, Sim. Acho que sim. sim, está ali logo a seguir. E então, no final, que é, neste momento, em que fase é que tu achas que estás no teu percurso enquanto mística? E isto é tão fixe perguntar, porque tendo em conta, tens um nodo lunar norte em Capricórnio, na Uhum. nona casa, que é literalmente a casa do patriarcado, mas do profeta, é quase como se fosse a imagem do profissionalização do profeta, é um bocadinho assim, diga-se de passagem, porque deixas para trás toda a dimensão que tem a ver com raízes de família, situações que têm a ver com comunicação, racionalizar em excesso, e tem a ver também com fé. Uh, qual é que é assim, quais é que são assim os teus grandes sonhos para o teu futuro? Em que ponto é que tu achas que estás do teu desenvolvimento? Olha, eu sinto que quero sempre manter esta coisa do trazer um certo empoderamento através destas ferramentas, portanto, porque Uhum, sinto que de facto foi e é uma temática muito presente na minha vida. Eu sinto que, reformulando não, mas voltando um pouco atrás naquela uhum, coisa do sentido de missão, sinto que existem tantas causas, não é? Mas se eu tivesse que escolher a minha, ela vai de encontro, sem dúvida, pode ser através das artes divinatórias, e neste uhum, momento é de facto, mas há um querer muito relembrar a pessoa do seu poder pessoal, do uhum, seu, de tudo o que ela tem que é forte em si, do seu potencial, etc. por aí fora. Então, sinto que isto do empoderamento, no sentido não de, eu sou alguém que vem uhum, cá para empoderar e sabes, mas de uhum, só ser canal, só permitir e poder ser, poder instruir-me o melhor possível para servir de veículo, servir uhum. de canal, É servir. mesmo Júpiter em Virgem, e a parte do serviço em expansão, não é? Através da criatividade. Muito Sim. fixe, É, ai, que muito bom mesmo. Adoro. Muito olha, bom. é mesmo que eu sinto, sem É, dúvida. é. Então, olha, Margarida, sinto que, hum, na verdade, eu acho que hei de ir por outras coisas, mas sempre Uhum, muito interligadas a este caminho de explorar, uhum, as artes divinatórias e o autoconhecimento de formas não tão convencionais. uhum. É um pouco isso. Muito bom, Joana. Olha, eu não sei se tu tens alguma sugestão, alguma pergunta, algo que tu queiras acrescentar, que eu não tenha feito a questão, eu acho que fiz todas as perguntas, pelo menos que eu tinha escrito aqui. Acho que está tudo, sim. Se tu tiveres alguma sugestão, a pessoas que tu gostasses de sugerir, ver aqui também entrevistadas, eu já tenho Boa. algumas na calha, tenho a Susana, o Simão, também existem várias pessoas, mas tudo, obviamente, com ocupações diferentes. Uhum. E pronto, e se também depois tiveres sugestões ou se quiseres acrescentar efetivamente alguma coisa que não disseste, que eu não te Uhum. tenha perguntado e que tu achas que seja importante dizer sobre ti mesma e sobre aquilo que tu fazes. Olha, acho que não, acho que as tuas perguntas foram maravilhosas e muito boas, muito bem feitas. Adorei, foi uma experiência. Obrigada, Gostei obrigada. mesmo muito e estou agradecida por, enfim. E agora aquilo que eu tenho a dizer é: temos que nos encontrar. É verdade.
E Beber um tocar em cafezinho, exatamente. é Cafezão, verdade. sim, tu acho que sim. É, Tu estás no Algarve agora, certo? Tu estás agora no estou, Algarve. mas eu Uhum. estou sempre assim, olha, Andas sempre de um lado para o outro, ok, entre ok. Lisboa e o Algarve. Como Portanto, tem de ser, quando eu na casa tem de ser. epá, podes crer, não dá para estar assim parada muito tempo, não, apesar de ser muito fixa, Sei. não é? Uhum. Mas pronto. Olha, alguém que eu sugeriria para tu trazeres aqui, deixa ver, um Se não te minuto. lembrares agora, depois Posso podes-me sugerir? dar, podes-me dar a dica mais tarde, sim. Estás à Ok. vontade. Ahm, Olha, eu não sei se está nos teus planos, mas Sim. por acaso não me estou assim a lembrar de nenhum nome em específico, Uhum. Uhum. mas seria muito interessante, que é um tema que eu também adoro, acho super interessante e não sei nada, não percebo mesmo patavina, Conta. que é, por exemplo, trazeres alguém de Human Design. Interessante. Giro. Ok. Interessante, sim, senhora. Ah. Vou Acho que anotar. Está os teus anotado. ouvintes iam gostar, porque não é, Uhum. sei lá, eu Uhum. sinto que também é uma coisa que é uma ferramenta e que é Uhum. fora da box, Da né? box, exatamente. Ok, sim, Uhum. senhora. Está bem. Ok, Joana, está anotado. Está Boa. bem. Olha, muito obrigada. Vamos fazer aqui só aqui um fecho, pelo Sim, menos aqui para a emissão. Muito obrigada uma vez mais, Joana, e um grande beijinho. Boa noite. eu, Obrigada. querida, até já Beijinho. também. Obrigada. Beijinhos. Beijinho, Beijinhos. beijinho.